E aí, tudo bem? Meu nome é Danilo e bem-vindos para mais um vídeo. Esse daqui é o último vídeo do Desafio Detox, em que eu conto toda a minha experiência durante os 7 dias que eu fiquei sem celular. Se você não sabe o que é Desafio Detox, você pode clicar aqui que você vai ver o vídeo que eu estava explicando quando eu comecei todo esse desafio. Eu resolvi gravar esse desafio em forma de diário, em que toda vez que eu sentia necessidade de falar alguma coisa que eu estava sentindo sobre essa experiência de ficar sem celular, eu ligava a câmera e falava, sem pensar em nada, só falando exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. Então não foi realmente nada programado. Se você não está afim de ver como foi todo o processo, eu vou deixar na descrição o minuto em que eu começo a falar sobre minhas conclusões finais sobre isso tudo. Mas se eu fosse você, eu assistia tudo porque vale muito a pena. Hoje começou o primeiro dia de fato que eu fiquei sem celular e a primeira coisa que eu notei foi que quando eu acordei eu não pude ficar no celular na cama. Normalmente eu ficava uma meia hora pelo menos no Instagram, Twitter, essas coisas, vendo o que tinha acontecido enquanto eu tava dormindo, e como eu não tinha acesso dessa vez eu tive que acordar e levantar de primeira. Mais produtivo, né, eu acho. É mais ou menos meio-dia agora e eu acabei de finalizar o vídeo que eu tinha que finalizar hoje, de produzir ele, de editar ele. E eu acho que eu nunca terminei um vídeo em tão pouco tempo. Eu acho que isso tem uma influência direta no fato de eu não estar mexendo no YouTube, não estar mexendo em nada, e por isso não ter nenhuma distração. Como me sobrou bastante tempo para o meu próximo compromisso, eu vou lavar meus tênis, que é uma coisa que eu tô afim de fazer há um tempão e tô com tempo. Então, acabou de começar o terceiro dia, então ontem finalizou o primeiro dia que eu fiquei sem rede social, e o que eu mais senti, quer dizer, eu senti como se fosse uma nota 7 de dificuldade de eu não mexer na rede social. Eu acho que isso é porque a gente ainda vive num mundo, ainda não, né, acho que a gente vai viver por muito tempo num mundo que a gente recebe muito conteúdo o tempo todo, de todos os lugares, então de vez em quando eu queria procurar alguma coisa, sei lá, para ler, alguma matéria para ler e tal, e aí tinha lá a introdução da matéria e logo depois um vídeo da matéria. Então eu senti um pouco de dificuldade de ir, por alguns momentos eu quase cliquei no vídeo, mas consegui me manter firme e não clicar. E é isso, eu acho que esse dia foi, assim, relativamente tranquilo. Pela minha experiência, eu acho que tende a piorar um pouco ao longo da semana. Quando eu chegar mais no final, lá pelo sábado ou domingo, a minha vontade de saber das coisas, de ver o que está acontecendo, de entrar nos conteúdos vai ser, acho que, bem maior. Por enquanto, minha mente ainda está bem focada em não mexer. Está sendo bem difícil, mas eu espero que dê certo. Até agora, consegui ficar sem mexer no celular hora nenhuma. E eu acho que o principal macete desse desafio é você, de jeito nenhum, ficar ocioso e pensando no que você poderia fazer sem o celular. A ideia é você ocupar sua mente com várias outras paradas. Então, ler um livro, ver uma matéria na internet que te interesse, qualquer coisa desse tipo que ocupe sua cabeça e não deixe você ficar ocioso pensando o que você faria com o celular. Ou então pensando no que você postaria, enfim, todas essas coisas. O desafio começou na segunda e hoje é quinta-feira, então vou falar um pouquinho sobre ontem, que foi um dia relativamente tranquilo durante o dia, porque eu passei uma boa parte gravando, então eu não me importei muito de não ficar com o celular, não estava pensando muito nisso. Mas quando chegou em casa à noite, que eu queria só relaxar, porque eu estava bem cansado da gravação, eu fiquei com muita vontade de mexer no celular, de abrir o Facebook, o YouTube, ficar vendo um vídeo. Mas eu consegui me manter, eu fui dormir bem cedo, fui ler um pouquinho e depois fui logo dormir, porque eu não queria passar vontade e ficar nervoso, enfim, não queria acabar com o desafio logo. Mas é isso, hoje eu tenho um churrasco à tarde, eu acredito que eu não tenha tanta vontade durante o dia de novo, porque eu vou ficar uma boa parte do dia ocupado nisso, com meus amigos, enfim. Mas vamos tentar fazer isso. Hoje foi um dia bem tranquilo de ficar sem celular até agora, até porque eu tô rodeado de gente legal que não me faz ter vontade nenhuma de me distrair, e só estar com eles é bom. Ficar sem celular foi muito bom, porque eu pude curtir cada segundo sem nenhuma distração aqui. Hoje é uma sexta-feira e eu tive que fazer exame de sangue hoje.
E uma das piores coisas de você poder ficar sem rede social é que você não pode, quando você está na fila, ficar mexendo no Instagram, Twitter, qualquer coisa que te distraia. Você tem que realmente ficar pensando em coisas aleatórias. Esse é um ponto bem ruim, porque o celular serve muito como uma distração e como você, enfim, só deixar o tempo passar. Eu queria muito terminar esse desafio sem ter que fazer esse take, mas eu acho que eu preciso ser muito sincero com vocês, tanto nesse desafio quanto com qualquer outra coisa no canal, mas especialmente com esse desafio, porque a ideia é como se fosse um diário mesmo, e se você mentir pro diário, você tá mentindo pra você mesmo. E, enfim, eu fiz coisas super chatas hoje, eu fui tirar sangue, e então eu tive que ficar na fila há tempão, e aí eu tirei sangue, não mexi no celular durante esse tempo, depois eu fui no banco, eu fiquei mais ou menos umas 2 horas no banco, esperando para ser atendido, no final das contas eu não fui atendido, e eu também não mexi no celular durante o banco. Isso me deixou muito irritado, porque além de eu não ser atendido, eu não podia fazer outra coisa, por causa de todo o princípio do desafio. E aí quando eu cheguei em casa, eu parei, fui fazer meu almoço, e durante o almoço eu vi um vídeo. Eu me senti super culpado depois, foi a primeira escorregada que eu tive desde segunda-feira. E, enfim, eu só queria falar isso pra vocês, porque às vezes a gente erra, às vezes a gente é humano. E às vezes não, sempre a gente é humano, né? E, enfim, é a primeira escorregada desde segunda, pretendo não ter mais nenhuma até domingo. Será que eu vou conseguir? Esperem nos próximos 3 minutos, talvez. Não sei, ainda não gravei. Chegamos no sábado, já são umas 5 da tarde. E por algum motivo eu falei com vocês no início do desafio que eu achava que no final de semana ia ficar cada vez mais difícil e minha vontade de mexer no celular, de abrir o YouTube ia se tornar cada vez maior. Bom, eu acho que eu por algum motivo estava errado e hoje foi talvez o dia mais fácil de todo o desafio. Não sei porquê, acho que é porque eu mantive minha cabeça ocupada durante todo esse tempo. Em nenhum momento eu fiquei ocioso pensando em qualquer coisa aleatória. Tudo bem que eu não só trabalhei, eu trabalhei uma boa parte do dia. Mas eu não só fiz isso, eu também li, fiz outras coisas, encontrei com meus avós. E eu acho que o grande macete desse desafio e o grande propósito de tudo isso é você se manter ocupado durante a maior parte do tempo e de jeito nenhum ficar ocioso pensando na morte da bezerra. Isso fez com que esse meu dia seja bem prazeroso e eu não senti a menor falta de ficar no YouTube. Hoje é o último dia do desafio, eu nem ia gravar esse vídeo, tô gravando só meio que pra cumprir tabela e gravar todos os dias durante essa semana. E hoje foi um dia super tranquilo, fiz coisas que eu gosto com pessoas que eu gosto, senti um pouco mais a vontade de mexer no celular. Eu sei que ontem eu falei que no final de semana ia diminuir um pouco a vontade e tal, mas acho que no fim das contas a dificuldade desse desafio foi em torno de 8h30 de eu não mexer no celular. Eu tive que me manter focado em várias horas para poder não fazer isso. Apesar de que eu consegui em vários momentos, só um que eu dei uma escorregadinha, mas enfim, já falei sobre isso. E eu acho que hoje aconteceu uma coisa engraçada, que eu cronometrei o tempo que eu fiquei na academia, que foi mais ou menos 1 hora. E quando eu ficava com o celular, quando eu gravava no celular, eu ficava cerca de 1h20, 1h30. Então, mais ou menos uns 25 minutos que eu perdia por dia só de ficar na rede social durante a academia. Só um dado estatístico legal. Amanhã já baixo os aplicativos de novo, amanhã já estou de volta. Então, fica aí com a review final. Na semana passada, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei em média 5 horas e 45 minutos, eu tinha falado isso no outro vídeo. E nessa semana que eu fiquei sem celular, eu fiquei em uma média de 2 horas e 3 minutos. Então foram mais ou menos umas 3 horas e 40 a menos de tempo no celular, o que resultou em tempo a mais para fazer várias outras coisas, como vocês viram aí nos vídeos. Eu acho que toda a minha conclusão gira em torno disso, porque a gente direto ouve as pessoas falando que me falta tempo para fazer várias coisas, eu não tenho tempo para isso, então o dia podia ser mais longo. Essas coisas que a gente já está acostumado a ouvir. Depois desse desafio eu percebi que na verdade não falta tempo no nosso dia, o que falta é a gente organizar melhor como a gente gasta o nosso tempo. Se você não ficar no seu celular, você vai poupar umas boas horas que você podia estar gastando fazendo qualquer outra coisa mais produtiva, ou então qualquer outra coisa diferente. Para ser sincero, esse desafio foi bem difícil. Eu, como eu já tinha falado antes, eu sou bem viciado. E eu acho que, apesar disso, eu consegui me manter. Eu só vi um vídeo durante todo esse tempo, o que foi bem libertador pra mim. No final das contas, eu pude ver que eu não dependo do celular e que eu posso fazer várias outras coisas sem ele. Ele, de verdade, não é uma parte de mim.
E ele tem que ser usado só como ferramenta e não como extensão do corpo, se é que vocês me entendem. Eu tava ouvindo um podcast esses dias da Sarah Dist com a Sorella Moore, que são duas criadoras de conteúdo gringas. E em um determinado momento do podcast, por acaso, elas resolvem falar sobre esse negócio de tempo que a gente passa no celular, em mídias sociais. E elas fazem uma análise com o carro e o celular. O carro, quando ele foi inventado, ele não tinha cinto de segurança. E só alguns anos depois foi percebido que era preciso um cinto de segurança para manter as pessoas mais seguras, como o nome já diz, e fazer com que o carro não seja tão letal a elas. Atualmente a gente usa o celular ininterruptamente. E falta, eu acho, um pouco de um cinto de segurança pra gente perceber que não, calma aí, tá na hora de parar. Então, essa é a recomendação de hoje. Se você percebe que você tá tempo demais no celular, eu recomendo muito você fazer esse desafio. Ele foi, com certeza, muito enriquecedor pra mim e fez com que eu percebesse que a vida não é só ficar no celular, a vida não é só ficar deslizando pra cima e tem muita coisa aí pra gente viver. É óbvio que a gente vive num mundo totalmente diferente do que a gente vivia há 20 anos atrás, que não existia celular, nem rede social nenhuma, mas a gente tem que se adaptar sempre e eu acho que uma boa parte dessa adaptação é a gente entender que se a gente ficar todo esse tempo no celular, a gente não vai ver o mundo na totalidade. Esse foi disparado um dos vídeos que mais me deu trabalho na história. Eu acho que gravar a semana toda e ficar pensando ao mesmo tempo em 2 vídeos, como vocês viram em vários momentos aí, eu ia para algum lugar gravava naquele lugar e ao mesmo tempo que eu tava lá eu tinha que falar minha experiência sem ficar no celular. Então se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo com algum amigo, então no seu Facebook, enfim, mostra para alguém que vai gostar, que isso vai me ajudar muito e pode ajudar a pessoa também a entender que a gente não tem que passar tanto tempo nesse monstrinho aqui. Muito obrigado se você assistiu até agora e eu espero vocês nos próximos vídeos. Quinta-feira também.